JB, hoje eu estou olhos nos olhos com alguém que eu entrevistei para minha coluna no Jornal da Orla 10 anos atrás. Ele é antropólogo, escritor, palestrante, tradutor, professor, membro da Academia de Ciências de Nova York. Pós-graduado em controle de estresse nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, se dedica ao estudo de assuntos voltados à metafísica, às experiências de quase morte, à física quântica e ao fascinante entendimento dos sonhos. Falo de Darryl Champlin. Darryl, 10 anos, nem querido. me fale, viu, como passou rápido. Mas eu vou mostrar a você. Passa para todo mundo, viu? Não é só o cabelinho jovem, né? branco. Já fui jovem, bem mais magro. Dizem que a gente engorda, o homem, não a mulher. Quando fica rico, você já está rico? Olha, depende de como você quantifica, porque vamos chamar a riqueza de autoentendimento, de autobusca, de você estar chegando num momento onde você sente que você alcançou muitos dos seus objetivos. É nessa fase que eu estou. Não querendo dizer com isso que eu desisti de busca, mas querendo dizer com isso que eu me encontro no momento, aí é riqueza pura e absoluta e não dá para tirar, né? Sim. Da autopercepção de você dizer assim, puxa, até que a coisa deu melhor do que eu imaginava que podia dar. Isso é importante. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista mental, enfim, das minhas relações com as outras pessoas. Mas foi por isso que antes de nós começarmos o programa, eu falei para você, Darryl, claro que eu vou mostrar 10 anos atrás, você não era tão famoso. E nem sou você ainda disse, hoje. Não sou, mas tem mais sabedoria, e já é mais conhecido. Querido, eu não resisto. Quando eu entrevistei há 10 anos atrás, você me contou de um sonho recorrente que você teve por 12 anos e que ele se tornou realidade. E eu fiquei aborrecida porque eu não pude transmitir para o papel, porque é uma coisa que tem que ser mais contada do que escrita. Eu quero que você abra o programa contando esse sonho para mim. No sonho eu entrava numa casa que 15 anos mais tarde eu vinha conhecer, que era a casa da minha avó, mãe do meu pai. E nessa casa eu entrava no meio de uma festa, o que na minha vida não é normal, porque eu nem gosto muito de festa. Sim. E nessa festa eu encontrava com uma pessoa, uma mulher, puxava pela mão e levava para o meio da rua. No meio da rua eu a abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. Tornando uma história um pouco longa, um pouco mais curta, um belo dia um amigo meu sugeriu que eu trocasse correspondências com pessoas. Porque, afinal das contas, ele dizia, você adora escrever, então, e você está solteiro mesmo, então escreva, né? E eu mandei uma correspondência para uma coluna dessas, de troca de correspondências. Era uma coluna tipo classificados, né? Digamos, se fosse classificados do amor, embora eu não tivesse interessado nisso na época. E eu resolvi escrever uma carta, não vou dizer nem que foi uma carta por brincadeira, nem nada. Eu vi lá um anúncio que me interessou e eu mandei uma carta. Foram e voltaram algumas correspondências até que ela sugeriu que a gente se encontrasse. A gente marcou um encontro numa estação de metrô. E ela atrasou muito e eu esperei muito. Até que eu decidi que não esperaria mais, exceto mais um trem, né? E naquele último trem eu ouvi, no fundo do corredor da estação do metrô, um ploc-ploc de salto alto. E à distância eu vi uma silhueta que eu reconheci. A do sonho. À medida que ela se aproximava, eu confesso, sempre que eu falo disso, eu me sinto até hoje ainda meio emocionado, porque eu reconheci aquela silhueta que se aproximava do sonho que eu tinha tido durante 12 anos e vi a coisa começar a materializar. Que espetáculo. Você já imaginou a cantada barata que seria chegar uma pessoa e dizer assim, olha, eu sonhei contigo durante 12 anos, né? Pode crer. E a conversa veio, a gente caminhou até a saída da estação e na saída da estação começou a garoar, de fato. A ponta dos cabelos dela ficaram úmidos por causa disso e eu tenho que dizer que foi uma experiência sui generis absolutamente extraordinária. Naquele mesmo fim de semana a gente começou a namorar e 40 e poucos dias depois já morávamos juntos. 60 dias depois já estávamos casados. E vai fazer 24 anos em
em janeiro do primeiro encontro. É que é espetacular. Eu nunca mais esqueci essa história. E agora estou feliz porque eu não pude passá-la para o papel. E agora eu já tive aqui no ar. E olha, Deus te abençoe. Você disse em uma das suas palestras, se você não quer que eu saiba nada sobre a sua vida, não me conte o seu sonho. O que os sonhos podem dizer sobre as pessoas? O que foi determinado através das pesquisas mais recentes é que uma mesma pessoa tem um mesmo padrão de sonhos ao longo de toda a vida. Então, se você me relatasse o seu sonho aos 12 anos de idade, depois me relatasse o seu sonho aos 40, e assim por diante, o padrão do sonho vai ser parecido ou o mesmo, embora a simbologia mude. O que significa? É como se fosse uma impressão digital nossa. Sim. O jeito que a gente sonha é o jeito que a gente pensa, é o jeito que a gente reflete. Eu saber o seu sonho, entendo quem você é e por quê. Então, se você me conta o seu sonho, eu tenho uma porta aberta para conseguir debulhar o que, como, quando, onde de você. Tá? Então, ele descreve, ou eles descrevem com poderosos detalhes o que está acontecendo na sua vida nesse momento e o que é que você está fazendo para lidar com eles. Que coisa impressionante. É igual uma impressão digital. Agora, por exemplo, eles podem mostrar o futuro? Então, eu entendo da seguinte forma, e muitas das pesquisas no ramo parecem indicar isso. Tem uma certa faixa de horário no nosso sono onde isso torna-se possível. E aparentemente essa faixa de horário é nas 2 últimas horas do seu ciclo normal de sono. Portanto, vamos supor que você levante todos os dias às 8. 6 às 8 da manhã seria o seu momento profeta, seu momento futuro. E eu acho que tem uma certa lógica. É nesse momento que a gente vai lembrar dos sonhos que a gente tem. Quando você acorda, é o momento que você lembra. Se você vai lembrar de algum, é o momento em que você acordou que você vai lembrar. O seu futuro tem um papel tão importante para você no seu dia a dia, que lembrar do sonho que trata do seu futuro me pareceria uma função até biológica primordial. Porque coloca no as vistas para você, coloca no seu caminho o seu dia a dia, portanto você pode se preparar para os eventos de uma forma melhor. Acho, agora é opinião pessoal, porque não tem uma comprovação absolutamente científica para isso. Acho que nós sonhamos com tudo que vai acontecer com a gente, e a gente sonha com 3 dias de antecedência até alguns anos de antecedência. O problema é que a gente não entende. Não entende. Você, antes do programa, nós aqui conversando, você falou que às vezes a pessoa não quer ver, não quer entender. Dá trabalho. Dá trabalho. Explica isso, assim, quanto mais eu vejo dos meus próprios sonhos, mais problemas eu vou enfrentar e vou ter que lidar, eu vou ter que tratar deles. Sim. Sonhar me traz os meus problemas à tona, lógico, porque eu tenho que lidar com isso. E quando eu não quero enfrentar esse problema, então eu estou muito cansado, ou então se meu nível de estresse já é limítrofe, já está lá na pontinha, eu ter de lidar com isso mais uma vez vai me dar trabalho, ou vai me dar aborrecimento. Sem dúvida. O problema é que se a gente entende e começa a tratar dele, reduz o problema, portanto o sonho vai desaparecer, né? Então é uma boa receita, se eu fosse médico eu diria, é uma boa receita você não apenas lembrar deles, mas tentar entender cada um deles. Especificamente dessa faixa do último horário dos sonhos. O que eu acho é que a gente tropeça numa divisão quântica. Eu acho que a gente salta para um futuro próximo. E de novo eu digo, não sei ao certo qual que é o mecanismo, mas muitas dessas pessoas que trabalham com física quântica dizem o tempo é uma invenção nossa para lidar com o problema do dia a dia. Mas de fato ele não existe. Presente, passado e futuro coexistem. Então eu posso tropeçar para o passado do mesmo jeito que eu posso tropeçar para o futuro. Perfeito. Eu acho que o sonho é uma chave, é um mecanismo que a gente pode usar para tropeçar para este futuro próximo, ou quem sabe até um pouco mais remoto. Agora, aquela coisa que a gente ouve muito por aí. Sonhei com dente, morreu alguém, sonhei com cobra, é traição, com cachorro, é fidelidade. São mitos. Como é que a gente identifica? Sim e não. Vamos supor que você realmente acredite que sonhar com dente simbolize morte.
talvez seus sonhos sobre morte estejam mesmo relacionados a essa simbologia. Mas pode ser que para você não. Vamos supor que você seja um dentista. Aí Se já sonhar com um dente, você coisa... claramente vai imaginar que esse sonho tem a ver com dinheiro, ou a ausência dele. Porque o dentista, afinal das contas, vive à base dos dentes que ele arruma. Sonhar com dente, para ele, não teria o menor sentido significar morte. Significa dinheiro, prosperidade, renda. Agora, assim, o que significa para mim não é obrigatoriamente, não precisa significar para você. Tirando a história do dentista, que é uma coisa... Raras vezes simboliza, exceto por aqueles símbolos que a gente chama de arquétipos, e esses arquétipos são aparentemente universais, mas nada impede de um arquétipo meu ter um significado diferente para mim do que um arquétipo que teria para você. Por exemplo, um dos grandes arquétipos é o velho homem sábio. Sim. Se eu sonho com o velho homem sábio, eu pessoalmente estou sonhando com meu pai. Porque meu pai é o cara mais, literalmente, mais intelectual, mais sábio que eu conheço. Poderia ter sido qualquer coisa, enfim, na vida, né? Mas, e se daí aparece um velho homem sábio para uma pessoa que trabalha num asilo ou numa casa de repouso? Nossa, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Então, para entender um sonho, a gente coloca várias possibilidades. Aquela que é aceita pelo sonhador é o significado daquele símbolo. Entendi. E quer dizer, tudo vai depender muito da atenção mesmo da gente, né, Dérrio? E assim, por exemplo, é real que se eu sonhar, vamos supor, com cobra, eu tenho que prestar atenção no que acontece naqueles dias posteriores ao sonho ou anteriores. Que aí sim pode ser um prenúncio de do que represente isso. Claro. Agora, vamos supor que eu tenha lá um significado especial para a cobra. Além daquele freudiano. Sim. Porque Freud dizia, e agora vem um outro problema, a gente tem sonho freudiano exclusivamente, que tem muito a ver com sexualidade. Isso que eu ia perguntar dos eróticos, porque dizer não, é porque está carente, é porque está com falta de sexo, é porque isso existe. Eu fiz um levantamento entre os alunos meus da universidade, e eu descobri que o número de sonhos eróticos é surpreendentemente baixo, ao contrário do que a gente imaginaria. Tipo, que seja 6% dos sonhos dos universitários. Isso significa que o indivíduo, no momento mais ativo dele, que é durante essa fase que ele está entrando, está passando da adolescência para a fase adulta, é o momento que ele está mais ativo, sexualmente falando. E ele só tem 6% dos sonhos dele são eróticos, então... Que dirão os outros. Certo? Então, sonhos eróticos existem sim, os sonhos sexuais existem sim, e existe para essa função, talvez até para compensar o que você não está recebendo. Perfeito. Mas é importante a gente analisar outros ângulos também. Se eu disser que uma cobra é um pênis só porque Freud falou, eu tenho problema. Se eu sonhar com uma cobra numa caixa, que simboliza a vagina normalmente, então daí eu tenho mais um problema. A gente tem que começar a olhar do lado de fora primeiro e depois ver para dentro. O que é que significam estes símbolos especificamente para mim? Se é erótico, a gente até provavelmente já tem uma boa percepção disso. Quando a gente acorda. Opa! Função de compensação, né? Sim. Uma realização do desejo. Sim. Mas muito provavelmente tem outro ângulo para analisar. É isso mesmo, Dérrio. Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso tempo. Que conversando com você não passa, voa. Eu quero convidá-lo para continuar aqui comigo e nós fazermos um segundo programa. Você pode? Posso. Só tenho que te agradecer. Vamos continuar juntos. JB, eu tenho 1000 coisas ainda para falar com o Dérrio, o que acontece quando dormimos, sobre as palestras dele, sobre o livro que eu vou mostrar no próximo programa. Então, eu continuo Olhos nos Olhos com Dérrio Champlin e um beijo no teu coração, JB. Até o próximo.